Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se tá ruim o microfone. Beleza, então nós vamos começar a aula. Os dois documentos de hoje são documentos bem simples. Muito obrigado, Júlio César. Muito obrigado, Luciano, pelo feedback. Nós temos somente 10 alunos, poucos alunos hoje. Beleza. Então, como estava falando, os dois documentos de hoje são documentos bem simples, bem práticos de se fazer. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Né? O documento de hoje, a aula, nosso plano de aula, eu queria enfatizar para vocês não desistirem. Se vocês conhecem alguém do curso, alguma coisa, não desistem. Nós só temos essa aula de hoje, terça-feira, e a última aula, que é 19, no dia 19 do 11. Que na última aula nós vamos tratar sobre as formas de tratamento, siglas, abreviaturas, né, como tratar uma pessoa formalmente em um documento, né, como abreviar de forma correta. E depois disso o curso acaba. Né? E se vocês puderem logo, para quem já fez ou para quem não, para quem já fez tudo bem, mas para quem ainda não fez os documentos, para submeter na nossa sala, no Google Sala de Aula, para a gente começar a corrigir e verificar. O importante é fazer os 3 documentos, não importa se está 100% correto, né? Mas se esforce um pouquinho para... Ótimo, Luciano. Vamos, se puder enviar depois... fica a escolha de vocês, né? Quais são os 3 documentos, ou não lembro, eu vou ver depois. Se Aí a gente comunica a vocês se é para enviar depois do dia 19 ou até antes. Tudo bem? Então, a aula de hoje é declaração e recibo. São 2 documentos que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. Principalmente o recibo e, querendo ou não, a declaração em momentos oportunos. Tá, então, o que é uma declaração? Para que serve? Como utilizar? Como elaborar? Antes de tudo, eu queria enfatizar que todo documento que trabalhamos, eles precisam ter sua estrutura, eles precisam ser bem escritos, bem objetivos, eles precisam ter uma aparência aceitável em termos de higiene. Quando a gente fala de higiene, é sobre se o papel está limpo, se o papel está manchado, se o papel está com alguma rasura. Então, essas coisas, elas fazem com que os documentos percam um pouco de credibilidade. Em alguns públicos, não é aceito. Às vezes, a gente até aceita em um local público para não fazer a pessoa voltar 2 vezes, não tem problema. Mas em um concurso público, por exemplo, faz tu perder notas em pontuação e etc. Então, todo documento oficial, o documento de origem documental, ele precisa ser escrito de forma objetiva, ele precisa ter uma boa estrutura, ele precisa ser simples, né, de acordo com o documento. Então, a declaração não é muito diferente disso, é um documento muito utilizado no nosso cotidiano. Né? Por exemplo, existem vários tipos de declaração. Declaração institucional, que é para provar que tu está matriculado em um lugar, a declaração de que tu trabalha em um lugar, uma declaração de que tu esteve em tal lugar. Então, ela é muito útil. Então, portanto,
A declaração é um texto de valor documental que comprova ou declara algo sendo utilizado por diversas instituições, órgãos, escolas, universidades, empresas, entre outros. Para quem é universitário, é quase que um cotidiano, é quase sempre. Qualquer coisa é preciso ter uma declaração institucional, né? E quem gera e emite para nós essa declaração é um órgão público, que é a nossa universidade, a Universidade Federal, né? Então, o nome dessa declaração que nós precisamos diariamente, quase diariamente, é a declaração institucional. Calma aí, deixa eu ver se tem uma menina querendo ser aceita, mas não apareceu para mim no WhatsApp. Então, uma declaração é um relato descrito por alguém a favor de outra pessoa. Geralmente, tu nunca vai fazer uma declaração para si mesmo. Então, tu não pode, não é aceitável, na verdade, tu se autodeclarar, assim, dependendo da declaração. Porque existem declarações que tu se autodeclara, por exemplo, em concurso público de âmbito geral, para faculdade, para trabalho, enfim. Na faculdade existem as cotas para entrar na universidade. E existem algumas cotinhas lá de autodeclaração indígena, autodeclaração parda. É como se tu tivesse auto se declarando, mas vale enfatizar que nem sempre tu declara a declaração para você mesmo. Por exemplo, a declaração de que tu é indígena, tu precisa de um cacique, um chefe da tua aldeia para provar que tu realmente faz parte daquela cultura. Só um minuto. Então, a declaração, o nome declaração já diz por si só, né, que indica uma exposição, um pronunciamento, uma manifestação, um esclarecimento de algo. Além disso, como a declaração ela procura evidenciar alguma manifestação, algum esclarecimento, a declaração também ela só diz o que é verdadeiro, ela nunca declara algo que seja errado, digamos assim. Quem foi que entrou agora? Se tu quiser que eu explique novamente, eu posso. Entrou alguém agora? Se entrou alguém agora e quer que eu explique novamente, escreve no chat aí, que nós estamos no início da aula. Fica mais fácil explicar. Juliana Carvalho Arém, beleza. Então, Juliana, voltando aqui no início da aula, né, na aula de hoje é sobre declaração e recibo. Sim, Valdete, eu vou reexplicar a aula agora, porque também outro aluno entrou agora, então eu vou reexplicar. Não tem problema não. Se a internet continuar caindo e tu não continuar assistindo por algum problema externo, a aula ela vai estar gravada e disponibilizada para vocês no YouTube. Às vezes nós não disponibilizamos no momento, porque o Google fica salvando a aula. E aí, como nós temos que baixar a aula e enviar para o YouTube e colocar lá naquela sala de aula, às vezes demora um pouquinho. Então, repetindo, a aula de hoje é sobre declaração e recibo. Esse é o nosso cronograma. Essa é a penúltima aula, quinta-feira é a última aula. Então, por favor, não desistam. Então,
falando sobre declaração, existem vários tipos de declaração. Declaração institucional, declaração de trabalho, declaração de que tu esteve em algum lugar. Nós vimos sobre atestados médicos, né? Então, como eu disse na aula, o atestado médico, ele não é mais um atestado, ele passou a ser uma declaração de comparecimento. Então, ela também não deixa de estar aqui. A única diferença dessa declaração de comparecimento é que ela é dada por um profissional de saúde, ou de uma clínica, de uma empresa voltada para essa finalidade. Então, a declaração ela é um texto formal, a gente utiliza a declaração quase que todos os dias, né? Senão a gente, outra pessoa está utilizando. Ela é um documento formal que comprova ou declara algo, sendo utilizado por diversas instituições, órgãos, escolas, universidades, empresas, dentre outras. Né? Se ela declara ou comprova algo, significa que ela só afirma o que é verdadeiro. Entende? No decorrer da aula, vocês vão entender mais sobre isso. Então, a declaração, ela também é um documento descrita por alguém se referenciando a outra pessoa. Então, sempre vai ter uma pessoa declarando a informação de outra pessoa. Por exemplo, uma declaração de trabalho, eu não vou fazer uma autodeclaração dizendo que eu trabalho. Né? Vou lá na empresa e vou declarar, pedir uma declaração de trabalho e o chefe, o gerente, enfim, etc., vai dar a declaração em meu nome. Né? Quando a gente é dono de uma empresa, a gente pode alegar uma declaração de que tu é pessoa, tem a pessoa física e a pessoa com CNPJ. Então, o banco já sabe que tu tem um CNPJ, então ele vai, o banco ou qualquer outra instituição vai saber que tu trabalha para si mesmo. Então, a declaração, o nome declarar já se autodiz, né? Que é uma exposição, um pronunciamento, manifestação ou esclarecimento de algo. Então, uma declaração, ela compromete a pessoa que a faz. Ou seja, se eu faço uma declaração de trabalho, eu tenho que colocar meus dados profissionais alegando que aquela pessoa, para quem eu estou declarando, trabalha na empresa onde eu trabalho ou trabalha para mim. Então, como eu disse que a declaração ela só pode afirmar o que é verdade, né, em alguns casos, por exemplo, uma declaração falsa ou a ocultação de alguns dados diante de um juiz, eles podem até mesmo constituir um delito. É como se tu estivesse ali tentando enganar, é como se tu estivesse fazendo uma declaração para enganar aquele dado local, para onde a declaração está sendo enviada. Por exemplo, a gente disse no início da aula sobre a declaração de etnias, né? Por exemplo, se hoje eu fizer uma declaração para tentar entrar em uma vaga de faculdade utilizando cota, né, e eu querer declarar que eu sou indígena, né, eu vou estar mentindo, ocultando informações, porque a declaração para indígena ela é feita por um líder da comunidade ou pela FUNAI. Então, é muito importante a gente saber quais são as condições que devem constituir uma declaração, né? Quais são as informações, para que serve aquela declaração, onde que tu vai colocar a declaração, porque quando tu está fazendo a declaração, vai ter os nomes ali, vai ter os dados, e aquela declaração pode ser enviada para algum lugar que tu não sabe, que pode te prejudicar futuramente. E para isso, toda declaração ela deve somente conter fatos verdadeiros, por exemplo. Existem muito aqui no Brasil, por exemplo, o pai nasceu em um ano, mas foi registrado em outro ano e contou o ano que ele foi registrado. Então, por mais outra data, o que vale é o que está no documento oficial dele. Então, o certo seria eu colocar o que está no documento oficial dele. Se eu fazer uma declaração de que ele nasceu na data que não foi declarada, no certidão de crescimento, vai estar errado. Vai estar comprometendo, né? Fazendo um delito ali.
Então, o que, que é uma declaração? Repetindo. Então, a declaração ela é um documento utilizado para comprovar alguma situação ocorrida, né? Tanto no âmbito pessoal ou de alguma instituição. Eu disse sobre o comparecimento que ela está, o comparecimento médico, né? Então, isso é um exemplo muito bom, né, de que a declaração ela serve para comprovar algo que está sendo utilizado, né, uma situação que ocorreu. Por exemplo, eu fui no médico, então a declaração de comparecimento comprovou que eu estava no médico. Né? Eu digo, por exemplo, para o Spotify, eu quero um desconto no Spotify, um desconto para estudante. Né? O Spotify só vai me dar uma declaração se o desconto para um estudante se eu der a declaração para ele. Né? E para isso, quem tem que emitir a declaração é a universidade onde eu estudo. A declaração ela pode ser um ato de prova, né? Seja contra ou a favor do indivíduo. Por exemplo, imagina que acontece um crime e aí tu foi acusado, sendo que tu é inocente, né? E aí tu fala, mas eu não estava nesse crime porque eu estava no médico, né? E aí tu é acusado e tu tem que provar que tu é inocente, né? Então tu vai lá pegar a tua declaração de comparecimento do médico dizendo que tu estava no médico, o médico vai fazer a declaração para ti, vai colocar os dados dele lá, declarando que a tua informação é verdadeira. Então, como eu disse no início da aula, todo documento, todo, sem exceção, qualquer documento, por mais que ele não seja de cunho para órgão, assim, de órgão que vai para algum órgão público, até trabalho de aula, ele precisa ter uma estética boa. Ele não pode ter mancha, ele não pode ter sujeira, ele precisa ter uma estrutura cabível, ele não pode ter rasura. Todo o texto ele precisa ser escrito de forma clara, objetiva, uma linguagem ela deve ser formal. A declaração, por exemplo, ela tem que ser o máximo de objetiva possível. Tu, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Eu estudo em uma universidade X. Também trabalho em uma universidade, mesmo, e aí eu quero ter uma declaração de que eu trabalho e estudo na universidade. Para esse caso, é recomendado que utilize duas declarações. A primeira declaração, que é para provar que tu é estudante da universidade, e a segunda declaração é que tu trabalha em um departamento daquela universidade. Então, porque aí tu vai ter dois objetivos. Imagine um texto que deve ser escrito de forma clara e objetiva com dois objetivos. Fica redundante, fica desnorteado ali. Tu não sabe se aquela declaração é para trabalho ou é para estudo. A gente pode até entender que tu trabalha e estuda na universidade, tu falando, mas o que vale é o que está escrito, o que está no documento oficial. Né? Tudo que é válido é o que está escrito, não é o que é dito. Então, é recomendado fazer duas declarações, né? Uma da universidade e uma do departamento onde tu trabalha, né? E com mais breve, um texto mais objetivo e breve possível. Como assim um texto mais objetivo? Se tu quer uma declaração de trabalho, no texto tem que dizer que tu trabalha naquele lugar. Não a tua função, não outras coisas além do que tu trabalha. Então, é por isso que ele precisa ter o objetivo de acordo com a declaração. Né? Isso aqui é a estrutura da declaração, o que toda declaração precisa ter. A declaração precisa ter o título, o texto, a cidade, a data e a assinatura. Né? O título ele deve ter a palavra declaração, bem maiúsculo em negrito. Né? O corpo são onde as informações vão estar inseridas, né?
os assuntos, enfim, a cidade, que é para indicar o local, e da emissão da declaração e a assinatura. Se a declaração for de uma empresa, ela precisa ter o timbre antes da palavra declaração. O que é o timbre? É o nome da empresa, é o logo da empresa, as informações da empresa devem vir antes da declaração. Mas se for uma pessoa física que está elaborando essa declaração, não precisa do timbre. Se a declaração for, é o que eu disse anteriormente, sobre o timbre, né? A logomarca, antes da palavra declaração. Essa é a formatação da declaração, a gente vai ver na prática. E essa é a estrutura de uma declaração. O título, o texto, a cidade, data e a assinatura de quem elaborou a declaração. O modelo 2 é esse aqui. Né, tem duas diferenças nessa declaração. Tem duas diferenças. Uma que essa declaração já está sendo emitida pela Universidade do Norte. Então, quem que fez essa declaração? Quem que é o emissor da declaração? A Universidade do Norte. Né? Então, aí, a gente já sabe que é uma declaração da universidade. O que a gente precisa saber, além disso, é quem está fazendo essa declaração. Quem está afirmando essa declaração. Então, quem está fazendo essa declaração é o Jackson Fernandes Sampaio, né? O reitor da Universidade do Norte. Então, quando for de um órgão que está sendo feita, por exemplo, de uma universidade, a gente precisa saber quem está fazendo a declaração, para saber se é verídico mesmo a informação. A outra declaração, que é o exemplo 2, ela não é de um órgão público. Ela é uma declaração de uma pessoa física que está empregando alguém. Então, ela não precisa colocar o nome dela lá no início, dizendo que ela só precisa colocar o nome dela aqui embaixo, dizendo que a função dela, né, que é o empregador. Então, essas duas pequenas diferenças. A gente vai fazer por parte, né? Eu poderia pegar recibo e tacar texto aqui, para depois a gente formatar, mas a gente vai parar essa apresentação aqui e a gente vai formatar o texto de declaração. Eu vou parar a apresentação e vou apresentar de novo. Tá, beleza. Agora a gente vai declarar, formatar uma declaração. Na verdade, as duas. Vamos formatar as duas. Eu sempre gosto de começar configurando o layout da página, né? Que é as margens. Então, a gente viu na formatação que a esquerda, a margem esquerda, ela tem 2,5 centímetros. E a margem inferior também tem 2,5 centímetros. E as demais margens, superior e direita, 2 centímetros somente. Então aí a gente já formatou o documento. Outra informação que a gente sabe do documento é que ele precisa ter o nome da fonte. Então a gente vai botar aqui o Time New, né, com todo o texto. Né? Quando é um texto somente, um texto pequeno desse, eu formato ele manualmente, mas quando é um texto muito grande, por exemplo, um documento de mais de 4 páginas, 5 páginas, eu crio um estilo aqui, ó.
As duas lentinhas ensinam isso para vocês. Vocês podem criar um estilo modificando. Ó, quando eu passo o mouse em uma coisa, ó, ele vai dando o estilo da coisa, do texto. A gente sabe que a declaração ela tem que ter a fonte, como eu disse, e ela precisa estar em Times New. Então, a gente já colocou a fonte em Times New. E outra informação é que a declaração ela deve estar no centro e tamanho 24. O título é de tamanho 24, em negrito. O texto da declaração é em 14 pt, aqui, ó. 14 pt e justificado. O espaçamento do texto ele é de 1,5. Tá bacana. E essa informação da data e hora, ela precisa estar no centro também. Como a gente vai precisar dar uma assinatura para o cara, para ele assinar, a gente vai dar dois enterzinhos e fazer a linha. A gente pode fazer essa linha com esse negocinho aqui, ó, com a linha aqui, inserir formas e selecionar a linha. Mas eu nunca consigo deixar isso reto, então eu não uso isso. Eu dou um shift no teclado e seleciono o underline e faço isso aqui, ó. Muito mais prático para mim. A assinatura de quem emite, ela precisa também estar centralizada. Vocês lembram que numa aula que nós tivemos, eu disse sobre a importância de não dar um espaço muito grande aqui, que é para proteger sobre qualquer forma, que é para proteger qualquer adulteração do documento. Então a gente vai precisar não é mais do que o suficiente, um enter, um espaço enter. Cada também os PT, e aqui também 14 PT. Essa é a formatação da declaração. A gente pode também dar um tab, né, que é esse espaçamento aqui. Esse espaçamento ele deve ser de 1,5. A régua aqui em cima mostra que é no pontinho 15. A gente vai ler esse texto rapidinho, que é para a gente compreender o que está sendo escrito no texto. Se fosse, como esse texto aqui ele trata de uma universidade, a gente poderia colocar aqui né, o nome da universidade, Universidade do Norte. Né, e o Ministério Público ou Privado. E aqui do lado nós poderíamos colocar o logozinho dela. Mas como é uma universidade fictícia, a gente não vai colocar. Então, ó, a gente também pode sempre destacar os nomezinhos aqui. Eu acho sempre válido destacar, isso não tem problema nenhum. Colocar em negrito o nome da pessoa que está emitindo, né, o nome da pessoa que está precisando da universidade, da declaração. Às vezes, quando é um número de documento importante, também. Fica até melhor de ler. Fica muito mais fácil. A gente bate o olho e já sabe de quem está emitindo, de quem é a declaração. Então, a declaração diz assim: eu, Jackson Fernandes Sampaio, reitor da Universidade do Norte, declaro para devidos fins, em virtude do acordo de mútua cooperação assinada entre a universidade. Deixa eu dar um zoom aqui.
e a Universidade Espanhola de Castilha-La Mancha, que é a sigla da universidade, que é a senhora Cristina Ferreira Mendes, portadora do passaporte de número, é servidora desta universidade e atua como docente no Departamento de Letras Espanhol desde fevereiro de 2015 até a data atual. Dentre suas funções, ministra disciplinas de língua e literatura espanhola no curso de graduação, assim como atua em projetos de extensão e de pesquisa que tenham relação com língua e cultura espanhola, realizados por esta universidade. Né? Vocês viram que o texto ele foi muito direto do que ela faz, em onde ela trabalha, né? E quais são as disciplinas que ela ministra. E aí ele coloca até a data atual, né? Que é até o ano atual que ela estiver trabalhando, que é o ano de 2020, tá bem? Que é a data e cidade. E é isso. A gente vai formatar agora a segunda declaração. Quando nós estivermos trabalhando com números em real, né, que simbolizam números sobre dinheiro, a gente vai escrever por extenso. Tá? De novo, a gente já formatou a página, né? Já são dois documentos juntos, então aquela formatação já serviu para essa página também. A gente seleciona todo o texto, nós colocamos em Time New, eu vou para cá. Nós formatamos aqui o texto, botamos ele justificado, tiramos 1,5 de distância, aqui a gente põe juntinho, aqui tem um espaçamento desnecessário. Daqui, o título ele precisa estar em 14 pt, novamente, ele precisa ser negrito e centralizado. O texto ele precisa ser justificado, nós já justificamos o texto, né, que é deixar ele todo bem organizado. Ele pode ter eu esqueci como dar esse nome aqui. Eu realmente esqueci, deu um branco agora o nome disso. Tabulação é o nome. A tabulação. A tabulação de 1,25. O tamanho do texto é 14 pt também, junto. A data e os demais textos também são 14. Como ele vai precisar assinar, a gente pode deixar um espaçamento aqui. E, geralmente, esses documentos eles são assinados de forma digital. A assinatura é no centro. Então, como ele é formato digital, às vezes nem precisa estar muito espaçamento, né, para a pessoa escrever. Aqui é o suficiente, aqui não tem como falsificar. E o título não é 14, é 24. Assim como esse aqui. Como tem 2 parágrafos, a gente dá 2 tabs. Primeira palavra a gente põe negrito. A gente pode enfatizar o nome de quem está envolvido na declaração. A gente pode enfatizar alguns dados, não tem problema nenhum. O período também é.
Beleza. O texto, ele é bem objetivo. Isso aqui é uma declaração de trabalho emitida por uma pessoa física. Né? Ele já diz logo: declaro para os devidos fins que o senhor João Armando Ferraz trabalhou em minha residência, localizada na rua Major Gabriel, número 56, Praça 14, de Manaus, Amazonas, no período de 12 de 2 de 2016 a 10 de 10 de 2020, exercendo o cargo de jardineiro e piscineiro, recebendo mensalmente o salário de R$ 1.250. É muito importante a gente escrever por extenso o valor, né, porque é a forma correta, mas também eu conheço pessoas que não são brasileiras, né? Pode vir uma pessoa que não é brasileira que esteja lendo essa declaração, né? E, por exemplo, eu tenho dificuldade, às vezes, de falar 1.250, eu não 200 em outra língua, né? Então, as pessoas de outro país também devem ter a mesma dificuldade. Então, a gente escreve aqui que é a forma correta, mas também facilita a vida de terceiras pessoas. O primeiro parágrafo, ele já disse os dados da pessoa e a função da pessoa. Né? E em seguida ele diz: informo que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo o empregador cumprido fielmente suas obrigações, nada constando que o desabone técnica ou profissionalmente até a presente data. No primeiro parágrafo, ele deu as informações necessárias e depois ele relatou sobre como foi o serviço do senhor João Armando Ferraz. E ele falou muito bem do senhor Armando Ferraz, né, que não desabone técnica ou profissionalmente até a data em que ele prestava o serviço. Né? Esse desabone é uma palavra formal, mas significa de que o senhor ele não depreciou o serviço dele, que não trabalhou de forma ruim, que não foi uma coisa mal feita, né, que é boa, né, que ele fez uma coisa boa. E é isso, a declaração de trabalho e a declaração do, da pessoa também, que é uma declaração de trabalho também, mas é uma declaração emitida por um órgão público. Aqui nós poderíamos colocar o timbre, né? Antes da declaração, nós poderíamos colocar o timbre, né? Que é o timbre, é o nome do órgão, o logo do órgão, alguns dados pessoais do órgão que está emitindo isso. Vou deixar salvo isso aqui. Agora a gente vai dar continuidade para a aula de recibo. O recibo é bem simples. Deixa eu parar de apresentar. Pessoal, eu estou falando muito rápido, Se eu estiver falando muito rápido, tiver alguma dúvida, é só perguntar. Só um minuto que eu vou já. Tá, então dando continuidade ao recibo. Todo mundo aqui, eu tenho quase certeza que todo mundo aqui já viu um recibo, já teve um recibo. Existem vários tipos de recibo e existe nota fiscal. Então o recibo, ele é um documento que, de fato, ele é muito importante. Né? O recibo, ele deve ser usado, deve ser exigido a todo custo.
Então, o recibo é um documento que prova que aconteceu uma transação financeira, que aconteceu ali uma troca de acordo com o comércio, né? Compra e venda. Então, ele serve para comprovar que aconteceu alguns pagamentos e recebimento entre pessoas físicas ou jurídicas. Então, o recibo ele é fornecido pela pessoa ou empresa que recebe o dinheiro. Uma pessoa que recebe dinheiro, veja só, quando uma pessoa ele vende, ele não faz ele faz um cupom fiscal, uma nota fiscal de venda. Né? Essa é a diferença. Então, o recibo ele pode ser feito à mão, em um bloco próprio ou no computador. Os modelos de recibo eles podem variar bastante, existem vários, né? Mas todos eles têm o mesmo objetivo, que é confirmar que teve um recebimento de um dinheiro ou de uma transação comercial ali. Né? Contando que o recibo tem as suas informações dos participantes dessa transação, ele é válido. Então, o recibo ele é a declaração escrita que comprova. Deixa eu ter uma mensagem aqui. Tudo bem, Milena Nazaré. A gente vai disponibilizar a aula no YouTube caso tu continue com dúvida ou queira rever algumas coisas do início, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Então, o recibo é a declaração escrita que comprova o recebimento, né, como eu havia mencionado, né, de um determinado valor que se refere a uma atividade de transação financeira, de transação comercial. Esse é o objetivo do recibo. Às vezes a gente fica até pensando que durante esse curso aparecem muitos documentos simples de fazer, né? Mas o objetivo desses documentos é ser simples, é facilitar a vida da gente, né? Não tem dificuldade de ele ser de difícil elaboração, porque aí dificulta para as demais pessoas que podem não ter um conhecimento tão avançado. É por isso que ele deve ser simples. Eu acho muito melhor quanto mais simples, melhor. Então, como eu disse, todo documento oficial ele precisa ter um título, ele precisa precisa ter uma estrutura boa, ele precisa não ter rasuras, ser escrito de forma correta. E aqui no recibo ele deve constar o título, o valor do que aconteceu na transação, a cidade, data, a assinatura é o nome de quem está fazendo o recibo. Caso seja de empresa, precisa inserir o cargo, né? A data, a cidade e data. No corpo do texto são informados dados, né? Caso seja necessário, não tem problema nenhum em inserir a profissão, o estado civil, o CNPJ da empresa, para melhorar ainda mais, né? Confirmar ainda mais a validade do documento. O valor, colocar o valor da transação em algoritmo, né? Em número, aí, e ter a palavra recibo em letras maiúsculas. Né? Um recibo ele não precisa do timbre. Aqui essa é a estrutura do recibo. Ele não precisa de um timbre. Então, ele não precisa de um tipo se tu não for uma pessoa de CNPJ, né? Sempre que for uma empresa é importante ter o timbre. Então essa é a formatação do recibo. Ele é muito simples de fazer. Ele deve ser simples, como eu já disse. Todo documento, quanto mais simples, melhor. Novamente, a estrutura. Toda vez que se for uma empresa que está recebendo produto, ela vai ter que ter o timbre antes da palavra recibo, antes do título. Então, o valor em números, aqui no início, e depois os dados da pessoa, sobre o que é esse referido dinheiro. Esse recibo diz que, como a gente viu, ele sempre é de quem está recebendo. Então, recebido o senhor Renan Ferreira dos Santos, residente na rua Manicoré, 101,
bairro Pedreiras, situado na cidade de Taquatiara, importante de R$ 500 em dinheiro. É muito importante especificar a forma como está sendo o dinheiro, né? Se é em real, se é em dinheiro físico, se é em transferência eletrônica, se é cheque. E em seguida, supor que ele recebeu aquele dinheiro, que é referente ao recebimento da parcela correspondente à primeira etapa dos serviços de pintura prestados, conforme instrumento afirmado em 10 de outubro do corrente ano. Então, no dia 10 do ano de 2020, né, como está dizendo aqui, ó, do corrente ano é o ano atual em que o documento foi feito. Eles fizeram um contrato e aí ele pagou na data atual, que foi no dia 15. Então, é referente ao serviço prestado lá desde o dia 10. Então, com o recebimento dessa parcela, restarão ainda 4 parcelas. Se o documento for, enfim, se for um parcelamento, tu deve justificar o montante do recibo. Então, com certeza ele vai ter mais 3 recibos ali. Mais 4 recibos que ele vai ter que fazer referente à parcela que ele está fazendo. E aí, em consequência disso, ele vai estar diminuindo aqui. Ó. Com o recebimento desta parcela, restarão ainda 4 parcelas correspondentes a 80% da empreitada. Serão quitadas mediante a entrega dos serviços correspondentes às respectivas etapas. E em seguida, a data, o local e o nome de quem está recebendo o dinheiro, que é o Fernando. Cadê? Não deu para ver aqui. A gente vai já ver. Que é o Fernando Ribeiro Mendes, que é o pintor. E em seguida o documento dele, como ele é uma pessoa física, ele não colocou o CNPJ, e sim o CPF. A gente vai formatar rapidinho um recibo. Tá, então a gente sabe aqui, como a gente viu na estrutura, que isso vai ficar justificado ao lado direito, né, bem aqui nesse quadradinho, alinhado ao lado direito, que a palavra recibo ela deve estar centralizada em negrito, com tamanho também de 24 pt, e em maiúscula. Todo o texto ele deve também ser justificado com tamanho de 14 pt. O pt é o tamanho a medida do tamanho. A tabulação também é de 1,25. A tabulação de 1,25. A data e hora é centralizada, bem aqui no centro. Também do tamanho de 14. O dado da pessoa que está escrevendo também é do tamanho de 14. E aí a gente dá 2 entros só pelo fato de ele ter que precisar assinar e comprovar. A gente remove esses pulamentos de parágrafo. Agora a gente vai fazer a configuração da página. Né? A gente sabe que o superior é 2, que a esquerda é 2,5, que o inferior é 2 e que a direita é 2,5.
gente pode até definir como padrão aqui, ó. Mas eu não vou definir isso. É só se tu quiser. Outra coisa é que a letra de todo o texto é em minúsculo. Funciona tudo e põe time nu. Pronto, como nós já lemos o documento, a gente também agora pode ressaltar algumas coisas. O valor aqui não é em 11, é em 14, quase eu esqueço isso. A gente pode deixar o valor do em negrito. O nome do senhor também a gente pode deixar em negrito. O valor a gente pode deixar em negrito. Ali a gente já deixou o numeral, então a gente pode botar... A gente vai deixar também o numeral em negrito. Deixa eu ler. Eu devo ter errado, vamos ver de novo. Superior 2 centímetros e inferior esquerda é 2,5. Não, superior é 2 e direita é 2. Inferior é 2,5 e esquerda é 2,5. Vamos ver se eu errei. Eu errei aqui, ó, no direita. No direita é 2. E no inferior é 2,5. Então, esquerda, inferior é 2,5. Então, Júlio. Pronto. Será que dá tempo de ler? Nós temos 3 minutos aí. Esse documento é o mesmo documento que nós lemos. Né? Então, é isso, pessoal. O recibo, vocês vão usar muito isso aqui, ó. Eu achava que eu não usaria isso aqui, mas depois de um tempo eu tenho que estar o tempo todo, sempre que possível, fazendo um documento desse. Provavelmente, quando nós temos alguém prestando serviço para a gente, aquela pessoa pede ali que tu faça alguma coisa. E é isso. Só para relembrar, a última aula da gente vai ser quinta-feira, que é sobre como vocês devem tratar uma pessoa de forma de abreviação de siglas e números e etc. Então, por favor, não faltem na quinta-feira, se vocês puderem comunicar às outras pessoas que vocês conheçam para assistirem também. E depois disso, é só... também não esqueçam de submeter o trabalho de vocês, se vocês já fizeram. Se vocês já fizeram, vocês podem submeter o trabalho, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem fazer mais de 3, não tem problema nenhum, não. O recomendado é 3. E aí, o curso acaba, né? Não sei se a Thaís vai falar mais alguma coisa no decorrer. E essa foi a nossa aula. Vocês podem ficar à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida eu posso ficar aqui para tirar de vocês. Sem problema nenhum. Se não tiverem nenhuma dúvida, o nome com dados da assinatura pode ficar em negrito também. Melhor, talvez, né? Se você preferir botar em negrito, não tem problema não. Pode botar sim. Não tem problema não. Mas eu recomendo não colocar, porque tu já vai colocar a tua assinatura aqui, né? Visualmente, o negrito ele vai tirar um pouco a atenção da tua escrita. Então, se não ficar em negrito, né? Tua assinatura vai estar destacada aqui, quando a gente vê. Mas não tem problema nenhum, pode colocar assim. Depende, né? Como existem, Júlio, como existem vários tipos de recibo, vai depender de recibo para recibo, né?
O que a gente está ensinando aqui é com esse valorzinho aqui em cima, né? Mas vai que futuramente tu não queira usar, né, e tu vai autenticar isso aqui no cartório, eles podem aceitar de boa, sem problema nenhum, e vai estar valendo também. A gente coloca aqui em cima que já é para visualmente ficar mais fácil de identificar o valor. Então, quando eu olho para esse recibo, eu sei que o valor que aconteceu aqui foi R$ 500. Aí depois, no decorrer da leitura, eu vejo que é R$ 500. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Vocês podem perguntar, fica à vontade. Se quiserem ligar o microfone também, não tem problema nenhum. Tudo certo, Conce? Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima aula, Luciana. Até a próxima, pessoal.